Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho bem atual. A gente vai falar sobre O Gato de Botas 2. A gente vai falar do filme 2, que muita gente comentou por causa de algumas cenas específicas do filme. Então a gente começou a ver ali que teve um burburinho por causa dos temas que esse filme aborda, né, essa animação, na verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho da nossa análise espiritual desse filme, mas então, antes eu vou chamar o Damião para ele dar a nossa ficha técnica do nosso filme. Fala, Damião. Olá, Tati, olá você, aos amigos que estão acompanhando aqui do YouTube, Tatiana Benítez, mais uma sessão Pipoca Espiritual. Falar de Gato de Botas 2, tem até um subtema, né? O último pedido, data de lançamento, 5 de janeiro de 2023, nos cinemas. O diretor é Joy Crawford, tem 1 hora e 42 minutos de duração. É uma animação, uma comédia, uma aventura. E aí aquela história, né? Passaram-se 11 anos desde a primeira aventura solo de Gato de Botas que nasceu em Shrek, né? E aí ele aí descobre a sua paixão pela aventura e que, cobrando aí um preço por conta do seu gosto pelo perigo, pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou 8 de suas vidas. E agora é aconselhado a se aposentar com apenas uma vida restante. O gato precisa pedir ajuda para uma amiga parceira, que atualmente é sua rival, né? A Kitty Patamansa, para continuar vivo, né? Então, o destemido bichano parte uma jornada pela Floresta Negra para encontrar a estrela dos desejos capaz de proporcionar esse último desejo e restaurar suas 9 vidas, Tati. É um filme muito interessante, vai abordar várias coisas, é uma aventura, é bem gostoso de assistir. Bom, para quem gosta de desenho, é um desenho bem gostoso e uma produção maravilhosa, né? Então, antes da gente falar mais e abordar aí todos esses temas, vamos passar aí a nossa vinhetinha, né? Agora que a gente já passou nossa vinheta, aproveita que você tá aí, ó. Deixa seu like, curte aqui, coloca seus comentários. Vocês assistiram Gato de Botas, né? O que vocês acharam? E o que vocês acharam desses temas que foram abordados, né? Porque um tema que foi abordado em todo o decorrer desse filme foi o medo. E o medo dele é o medo da morte. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, parece que esse medo está sempre rondando a gente. Você tem medo de alguma coisa? Né? Quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente fica com isso na cabeça. Então, parece que tudo proporciona para que a gente faça com que aquilo nos lembre o nosso medo, né? Então, todas as situações a gente volta no nosso medo. Então, esse filme fala do medo da morte, né? Ele aborda esse medo durante todo o filme. Então, quando ele aborda esse medo, a gente começa a repensar em todos os nossos medos, né? O que a gente tem medo? A gente tem medo da morte? As pessoas falam de morte, falavam de morte com a gente? A gente está preparado para esse momento de morrer? Será? A gente fala muito da parte espiritual aqui, né? Como vocês sabem, eu sou espírita, o Daniel também, né? Então a gente fala do lado espírita, né? E mesmo os espíritas, nós acreditamos que o nosso corpo morre,
mas que o nosso espírito sobrevive, a gente vai ter depois um período de espírito para depois nós revivermos, né? Nós temos uma outra oportunidade de reencarnar. Né? E daí reencarnar, a gente vai começar de novo lá, bebezinho, vai crescer tudo de novo, vai ter que estudar tudo de novo, vai, né? Vai ter que trabalhar tudo de novo, vai, né? E a gente, nessa vida, por exemplo, a gente não se preparou, porque a gente não aprende a lidar com a morte. Muito pelo contrário, nós temos uma cultura de, ai, falar de morte, não. Nós não vamos falar de morte, não, porque, ai, não quero falar nisso. Não quero pensar no momento em que eu vou morrer, ou que eu vou perder as pessoas, né? A gente usa o termo perder, né? As pessoas que eu gosto, porque eu vou sofrer essa separação, né? De fato, a gente sofre essa separação. Né? A gente sofre sim essa separação, e mesmo os espíritas também vão sofrer essa separação, sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o momento em que a gente quiser, a gente não vai conseguir abraçar, falar com essa pessoa. Como o Chico Xavier falava, o telefoninho toca só de lá para cá e não daqui para lá. Né? Então, a gente só recebe a ligação deles quando eles estão preparados e quando eles querem, né? E a gente às vezes liga, toca, ninguém atende, né? Ou dá ocupado. E porque quando a gente, não é quando a gente quer, né? Mas é quando eles podem. Então, do lado de lá. Então, é um preparo que a gente precisa ter. E é um tema abordado em todo um desenho que, entre aspas, é para um público infantil. Né? E quando a gente é pequeno, a gente fala, as pessoas falam, ai, mas como é que eu vou falar isso para uma criança? Né? E tem tantos desenhos que falam de morte, né? Que falam da passagem para o lado de lá, né? Para o plano espiritual. Tem tantos desenhos que abordam isso. O próprio videogame, a gente mata as pessoas no videogame. No videogame a gente tem várias vidas, né? E aí a gente morre e vai volta de novo, compra a vida, né? E na vida real a gente não pode comprar a vida, a gente não pode fazer isso, né? De morrer e voltar de novo nesta vida, né? Mas a gente pode fazer isso e voltar numa outra vida. E aí a gente tem essas metáforas que a gente aprende a lidar com elas, né? E muita gente tem esse bloqueio e esse medo da morte. Damião, você também tem medo? Olha, aí a gente vai. Medo, não, de verdade, não, porque aí a gente tem o grande consolo que a gente tem, esse livro que a gente adora, que é o Livro dos Espíritos, né, Tati? Que nos explica de forma tão clara, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, a questão 958 do Livro dos Espíritos. E aí por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Olha a pergunta, hein? Ao nada, que você sempre falava isso, né? Para onde eu vou? Eu vou por nada, vou por nada. Tati sempre falou isso. E a resposta? O nada não existe. O nada não existe. E na questão 959, ainda quer saber de onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura. E já dissemos, fazendo referência à questão 393, antes da sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Um dos motivos aí de sofrimento dos que ficam é o fato de não terem dedicado o quanto deviam aqueles dos quais se despedem, né? Por isso convém, né, que façamos o melhor que podemos, os nossos afetos, sabe, sempre, a todo momento, para viver bem, sabe? E agora é aquilo, né? É o que a Tati comentou. As pessoas, quando vão falar de morte, morte da madeira, não pode. Gente, e aí para as crianças têm aquilo que ela fala, a Tati estava falando, são tantas animações, tantos desenhos falando, né? E dessa coisa tão natural, é aquilo, crescemos e aí não queremos lá falar sobre isso. E aí um outro tema que o filme fala, que eu queria também que a Tati falasse um pouquinho, né? É de amizades, né? Eu vou me lembrar de Milton Nascimento e Fernando Brant,
em Canção da América, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 7, segunda parte, da necessidade da vida social, Allan Kardec comenta a respeito: nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para se assegurarem ao seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados, não importa a idade, o sexo, a raça ou a classe social. O importante é não perder essa oportunidade de ser feliz e sorrir ao lado dos amigos, né, Tati? Como a amizade é importante, né? Tem gente que fala, né, que os amigos são os anjos sem asas, né? Que nós temos aqui. Nós precisamos viver em sociedade, nós precisamos das pessoas ao nosso lado, nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos amigos, né? E no desenho, né, mostra essa questão da amizade, mostra a questão de inimizade também, né, de pessoas que nós tivemos desavenças muitas vezes, e quando nós temos desavenças, às vezes fica aquela mágoa, né, aquela coisa que a gente precisa resolver, porque senão a gente fica com aquele sentimento ruim em relação ao outro, né? Então, eles têm aí essas questões que são legais da gente debater também com as crianças, quando a gente vai falar sobre o desenho, né? De percepções que eles têm a respeito desse desenho, né? Porque os amigos são as pessoas que podem nos apoiar nos momentos difíceis, né? Nos momentos em que às vezes a gente precisa se abrir com alguém, né? Então, existe uma das cenas que foi mais comentada nas redes sociais, pela crítica e tudo mais, é que fala da ansiedade, né? Existe uma cena aí que todo mundo colocou nas redes, né? De que o gato de botas, ele tem uma crise de ansiedade, por causa desse medo que ele tem, né? Da morte e tudo mais, e ele tem uma crise. E dentro dessa crise, quem apoia ele é esse amigo, né? É um amigo que, na verdade, ele ganha, porque não é uma amizade de muito tempo, né? Mas onde eles se apoiam. Se apoiam por quê? Porque cada um tem um medo, porque cada um tem um histórico, e nós devemos nos apoiar por causa disso, porque cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa tem um histórico que a gente não sabe. Cada pessoa está sentindo alguma coisa nesse momento que a gente não sabe. E às vezes a gente esconde da gente mesmo, né? Às vezes a gente não quer demonstrar para não mostrar nossa fraqueza, mas às vezes a gente não quer demonstrar para não preocupar o próximo. Às vezes a gente não quer demonstrar porque a gente não tem oportunidade de demonstrar. Então, tem muitas situações, tem muitas oportunidades que a gente tem de colocar para fora, e tem gente que não tem essa oportunidade ou que não sabe colocar para fora essa oportunidade de mostrar esse sentimento, né? E aí eu volto a dizer, quando a gente não está se sentindo bem, né, a gente precisa de ajuda, a gente precisa buscar ajuda, né? Que a ajuda é sempre algo positivo vindo de alguém que a gente conhece ou de pessoas que a gente não conhece, né? Buscar uma ajuda profissional de verdade que faça com que a gente consiga se sentir melhor, né? Então, não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? Uma virtude, é um sinal de força, de que você está reconhecendo que algo em você necessita de mudança e que nós precisamos de auxílio naquele momento, né? Então, essa cena da ansiedade, né, que passa ali, que todo mundo comentou tanto, né? Eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, porque a gente precisa valorizar o que nós temos, né? Então, o perrito, né, que é o cachorrinho ali do filme,
né? Ele demonstra isso, né? Ele demonstra o amor, a amizade, né? A valorização pela amizade, né? Fazendo tudo o que é possível. E às vezes, né? A gente demonstrar o nosso carinho, o nosso afeto, é só estar junto, é só ficar ali quietinho, é só a presença. E essa presença faz toda a diferença, né, Damião? Sim, e é simples assim, né? É estar junto, né? Que a Tati disse agora, né? De você parar e falar, tô aqui. Se você não tem palavras, é melhor não falar, não precisa falar nada. Esteja presente, né? É muito essa proposta. E a gente vai. Sabe o que eu vou lembrar, né, Tati? Quando a gente vai falando dessa parte de amizades, do Pequeno Príncipe, né, de Saint-Exupéry. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Com o verdadeiro amigo, temos a chance de praticar o real amor para com o próximo, ainda tão difícil, né? E Jesus recomendou, né? Temos a chance aí de praticar o perdão. Sim, pois o nosso caro amigo tem o direito de errar, como qualquer ser humano tem, e se errar conosco, que o perdoemos, pois amanhã talvez sejamos nós a pedir perdão. Olha os exercícios que a gente tem, quantas reflexões, né? Aí eu peguei um texto de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, do livro Sol das Almas, só um trechinho, né? Não somos chamados a condenar pessoa alguma e nem a malquistar as situações, por mais difíceis que se mostrem. Tampouco somos trazidos ao maior movimento de libertação da humanidade para laurear a astúcia ou aprovar a delinquência. Os problemas terrestres e os desafios da regeneração estão em nós e ao redor de nós, exigindo-nos entendimento, vigilância, sinceridade e serviço. Indispensável. Não nos iludirmos com benevolência restrita. Sorrir sempre e abençoar sempre, mas discernindo sempre e corrigindo sempre, associando energia e brandura, amor e clareza, Tati. E o que é tudo isso? A nossa reforma íntima, né? Tudo isso demonstra o quanto a gente precisa trabalhar na gente, né? O quanto a gente precisa trabalhar com as nossas histórias, com os nossos traumas, com os nossos medos, né? E o quanto a gente ainda precisa fazer por nós e pelo outro. E como é que a gente vai fazer pelo outro? Quando a gente se conhece, a gente sabe o que o outro também pode passar. A gente sabe que o outro também pode ter uma dor, que o outro também pode estar passando por aquela mesma dificuldade que a gente já passou, ou está passando por uma situação diferente, mas que a gente entende o que essa pessoa está passando. No filme também fala da ingenuidade, né, do abandono infantil, né, que a gente pode considerar ali a história do perrito, né, um abandono, né, um abandono infantil. Então, como que as crianças lidam com isso e quais as consequências disso, né, no futuro? Quando a gente se sente abandonado, né, na fase infantil, como que a gente leva esse abandono para a nossa vida, né? Então, a gente vai sempre pensar que vai ser abandonado, vai sempre ter aquele medo, assim como o gato tem o medo da morte, né? O perrito tem o medo do abandono, porque é essa a experiência que ele tem, né? E a gente tem a questão da adoção também ali, a questão da paixão pelos animais no filme, né? No filme a gente também fala de órfãos, né? A gente tem a ingenuidade infantil de acreditar nas pessoas, de acreditar, de pegar todas as migalhas de amor que as pessoas podem nos oferecer, né? Mas também tem a questão dos órfãos, né? Ali tem a Caixinhas, né, que faz a adoção, adota os ursos, né? Ela adota uma família de ursos ali, né? E a gente vê a questão da valorização da adoção, da questão da importância que nós, como sociedade, temos de ver
essas pessoas que são abandonadas, essas crianças que estão abandonadas, esses jovens, esses idosos que estão abandonados, né? Quais são os interesses das pessoas que estão auxiliando essas famílias, como nós podemos ajudar. Então, são questões ali num desenho que eu achei muito profundas para que a gente pudesse conversar, né? Então, quando a gente fala de adoção, a gente está falando de valorização de família, a gente está falando de integrar essa pessoa à sociedade, né, a uma nova sociedade, porque o que ela conhece de sociedade naquele momento é o abandono e as pessoas que estão na mesma condição que ela, né? Quando a gente vive num orfanato, né? Quando uma criança vive num orfanato, ela vai viver aquela realidade. Então, a sociedade dela é aquilo, né? Várias pessoas que são abandonadas, que se juntam e tudo mais. E quando sai desse mundo, é uma nova integração, é uma nova sociedade, é uma nova pessoa. Então, ela tem uma outra visão de família, né? Outra visão de valores. Então, tudo isso também é a questão da nossa reforma íntima e serve para a nossa valorização, serve para a nossa regeneração, também como falou o Damião, serve para a nossa evolução. Então, tudo que nós passamos serve para a nossa evolução, né? E também traz a questão de que todas as pessoas têm medo, né? Até as pessoas mais fortes têm medo, né? Então, aquelas pessoas que falam, não tenho medo de nada e tudo mais, será que essa pessoa não tem medo de nada? Será que ela não tem medo também de ser abandonada? Que ela não tem medo também de perder alguém? Né? Será que ela não tem medo de não saber lidar com uma situação? Então, as pessoas fortes também têm medo, também têm o seu lado de fraqueza, embora muitas vezes elas não queiram mostrar ou não, nem saibam mostrar, porque a vida fez com que ela tenha que ser sempre forte, 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 né? E às vezes a gente acaba mascarando alguma coisa que a gente não é, né, Damião? Porque é aquela coisa, né, Tati? A gente acaba colocando, mascarando mesmo, colocando uma máscara para, sabe, passar de forma despercebida. Mas isso, sabe, me deu uma reflexão, Tati, e é aquela história, né? É a arte que imita a vida. Olha só, né? A gente está falando de Gato de Botas, e a voz do Gato de Botas é do Antônio Bandeiras. E o que aconteceu com ele, né? Em 2017, ele sofreu um ataque cardíaco, levou às pressas ao hospital, onde passou por uma cirurgia para implantar 3 stents em suas artérias coronárias. O encontro ali com a própria mortalidade mudou a perspectiva de vida do Antônio Bandeiras, sabe? É assim, né? Às vezes a coisa, você muda toda uma série de perspectivas. Agora, deixa eu dar uma dica também para você para assistir do filme. Na versão em inglês, na versão original, a voz do Lobo Mal é do Wagner Moura, apenas na versão em inglês. Na versão dublada já é outra pessoa. E aí estamos em abril de 2023. Você fala, onde assistir o Gato de Botas? Olha, e eu vou contar a minha experiência até pessoal. Eu assisti o Gato de Botas, estava em cartaz dos cinemas, gente, e ao mesmo tempo já disponível no YouTube por R$ 49,90, na Apple por R$ 49,90, na Amazon Prime, pagando a parte, além da assinatura, quem já é assinante, R$ 49,90 são as opções para você poder assistir o Gato de Botas 2. E a Tati estava falando de valorização da vida, né? E das pessoas que amamos, né? Uma animação infantil com um tema muito bom, que você está aproveitando bem a sua vida. Aproveitar a vida é dar-lhe o devido valor, é investir os minutos preciosos que Deus nos concede em atividades úteis, em atividades nobres, em atividades do bem. Quando realmente gostamos de alguma coisa, fazemos esforços para preservá-la. Assim também é com relação à vida, à nossa própria vida. E a Tati estava falando de medo, né? E de todos os medos. O que mais preocupa é o de perder o presente, é a reencarnação. E às vezes por comodismo e invigilância. E para este, a melhor solução é realizar a cada dia de novo, né? O melhor de si. É aquilo que a Tati fala muito aqui no canal, né, Tati? Fazer o bem,
praticar o amor ao próximo, né? E aí eu vou lembrar questão 920 de O Livro dos Espíritos. Dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A Terra é uma grande escola, onde o Criador nos matriculou para que aprendamos a ser felizes. A grande maioria das pessoas que habitam esse planeta não é completamente feliz. Somos todos caminheiros da estrada chamada evolução. E num momento ou no outro, pode ser que precisamos de alguém. Assim sendo, como sempre, estamos rodeados de pessoas. E o importante é que fiquemos todos nós alertas, pois ao seu lado pode estar alguém que precise de você neste momento, né, Tati? E nós também precisamos das pessoas, né? A gente tem que entender que nós somos vulneráveis e nós temos momentos de vulnerabilidade na nossa vida. Então, em alguns momentos a gente está bem, em alguns momentos a gente não está tão bem, e tudo bem, porque isso faz parte da nossa vida, né? E faz parte nós conhecermos pessoas que têm muita ganância, que querem muito poder, que querem muito passar por cima do outro para conseguir as coisas. Nesse filme, a gente tem também um exemplo de pessoa assim, né? A gente tem também um exemplo de pessoa assim, que ele mata sem dó, que ele quer o poder, ele só quer fazer as coisas para ele não se importa com as outras pessoas. Por quê? Porque ele também tem ali os seus traumas, porque ele ali também tem a sua história individual que a gente não sabe o que estava passando na vida dele, a gente não sabe o que ele já passou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a lidar com essas pessoas da melhor forma, a gente precisa ser gentil com todas as pessoas, a gente precisa ser bom com todas as pessoas, porque a gente não sabe a história de cada um. A gente não sabe o que as pessoas estão passando naquele momento. Então a gente fala, não, mas eu sei que fulano está com algum problema, fulano não tá sem emprego, ou fulano brigou com ciclano, eu sei que é por isso. A gente pode saber esse problema externo, mas a gente não sabe o que está passando dentro dessa pessoa. A gente não sabe o que ela está pensando. Por mais que as pessoas exponham os seus problemas para nós, a gente não sabe exatamente como ela está se sentindo. Então, como a gente não sabe, a gente precisa pensar, se fosse eu, se eu me colocar no lugar dessa pessoa, como eu estaria me sentindo? Como eu poderia auxiliar uma pessoa assim? Ou como eu estaria e eu iria querer ajuda naquele momento? Eu iria ouvir se eu estivesse pensando naquilo ou estivesse passando por aquilo? Porque às vezes a gente está passando por algum momento e por mais que as pessoas falem, a gente não vai ouvir, né? E daí a gente vai ouvir várias coisas feias das pessoas falando, você não me escuta, você isso, você aquilo, mas naquele momento a gente não estava preparado para ouvir. Então, a vulnerabilidade, ou seja, quando a gente oscila entre estar bem e estar mal, acontece com todo mundo. Para algumas pessoas, acontece muito, né? De oscilar muito mais, e para algumas pessoas acontece menos vezes, talvez, ou com menos intensidade, né? Mas acontecerá com todos nós, né? O nosso coração, ele bate, tem os picos ali, e isso mostra que a nossa vida é um eterno sobe e desce. E a gente sabe que quando ele começa a ficar muito estável, é porque terminou. Então, a gente tem que se preparar para viver essas emoções. Né, Damião? Vou te colocar aqui do meu lado para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre tudo isso, para a gente encerrar o nosso programa junto, né? Olha, e aí uma parte que também é muito interessante, eu faço um convite a você que está aí nos acompanhando, a Tatiana Benites, ela tem um programa na rádio que é Falando de Amor, né? E para a gente terminar essa aqui, olha, pelos caminhos do mundo,
Quem deixou de se deparar com a crueldade que a Tati estava falando? O tempo passa, mudam governantes, caem impérios, e o ser humano permanece com a crueldade a lhe assinalar a trajetória. Perante esse cenário de desesperança, o que podemos fazer? A resposta foi dada por Jesus: amar. Que é o amor, senão a força que substitui as armas, pondo flores em seu lugar, né, Tati? Exatamente, né? Amarmos, né? Amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. E quando a gente entender exatamente o significado do amor, a gente vai ser muito mais feliz, né? Tá difícil a gente conseguir isso e a gente ainda vai levar algumas gerações para entender exatamente o que é o amor, para a gente conseguir passar por essa fase aí de regeneração. Mas a gente está no caminho, né? E se você ficou aqui até agora, deixa o seu like, coloca aí a sua opinião, o que você também achou desse filme, o que você achou da nossa análise, né? O que você acha que a gente também tem que pensar aí, né, a respeito dessa história. E deixa sua sugestão também de novos filmes, de novos desenhos, documentários, séries, blá, 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 que a gente também vai ouvir e que a gente vai assistir também, tá bom? A gente volta na próxima semana com mais novidades e mais sessão Pipoca Espiritual. Prepara sua pipoca aí. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.